doutora Ana Frazão, falar sobre quais as repercussões da utilização de inteligência artificial sobre a responsabilidade civil das empresas. Professora de Direito Civil e Comercial da Universidade de Brasília, ex-conselheira do CAD, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília e doutora em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bom, indo para o tema, até porque o tempo é curto, me foi dada a missão de tentar responder quais são as repercussões da utilização de inteligência artificial sobre a responsabilidade civil das empresas. Tema que é bastante complexo e que envolve, preliminarmente, uma compreensão do momento que estamos vivendo. Ou seja, vivemos um momento em que podemos falar numa economia movida a dados. Um dos reflexos disso é também uma sociedade movida a dados, mas esses dados em si não são tão importantes. O que importa é a capacidade desses dados serem convertidos em informações úteis. E aí entra a inteligência artificial. Aí entra a importância de sistemas que conseguem, por meio da agregação, da classificação, do ranqueamento, da perfilização, nos auxiliar a entender o passado e o presente. Sistemas que conseguem também, por meio dessas padronizações do passado, anteciparem, pelo menos essa é uma das propostas, o futuro. Ou seja, exercerem capacidades de predição do que irá acontecer. E todas essas capacidades são utilizadas para a tomada de decisões que envolvem um teor considerável de questões valorativas e subjetivas. Quem será contratado ou não para o emprego, quem terá acesso ou não a crédito ou a seguros e de que maneira, quem será atropelado ou não diante de um acidente, num caso de um carro inteligente, quem deverá ter uma dosimetria da pena maior ou menor, conforme as suas próprias características. Estamos falando aqui de uma série de decisões que já estão sendo tomadas por sistemas de inteligência artificial e que têm repercussões diretas na vida das pessoas, no exercício dos direitos e no acesso que elas terão a uma série de possibilidades de vida. Vejam que essa situação se torna ainda mais complexa quando estamos diante do cenário que foi muito bem descrito pelo professor Berlingueri na entrevista de ontem. Aprendizado de máquina, deep learning, redes neurais. Portanto, as próprias máquinas conseguem alterar e adaptar o seu código ao longo do processo de aprendizagem. Não há mais controle absoluto nem mesmo sobre o design desses sistemas. E o que acontecerá, então, quando essas máquinas erram, causando danos? Porque é fato que elas erram. Nós temos vários exemplos aí, flash crashes de bolsas de valores, o famoso caso Tai, que muitos devem conhecer, a robô que se tornou sexista, racista, em pouco mais de 24 horas interagindo com usuários na internet. E vejam que mesmo quando esses sistemas acertam, muitas vezes não sabemos exatamente como e por que eles acertam. Porque o processo decisório algorítmico é extremamente complexo e nem sempre é possível de uma compreensão, pelo menos em termos absolutos. Tudo isso, então, tem acontecendo de uma maneira muito rápida, sem uma reflexão jurídica ou ética mais consistente, o que nos leva a uma advertência que o Harari coloca no seu livro 21 lições para o século XXI. Talvez a governança de dados e a disciplina desses sistemas de inteligência artificial seja a questão mais importante da nossa época. E se não soubermos dar uma resposta para isso, provavelmente a nossa sociedade entra em colapso. Voltando, então, para a questão empresarial. Percebam, então, como nessa sociedade movida a dados, nós vamos ter, em primeiro lugar, novos mercados que surgem a partir desses dados. Hoje nós falamos em mercado de atenção, ou seja, vários aplicativos e sistemas que disputam o nosso tempo e a nossa atenção. E quanto maior o tempo em que estejamos vinculados a esses sistemas, mais seremos submetidos à publicidade e mais seremos suscetíveis, e aqui eu já falo de um outro mercado, que é o mercado, diria o professor Tim Wu, de influenciar consciências ou de manipular pessoas.
Vejam, então, que estamos falando de mercados totalmente novos e que se abrem a partir desse tipo de inteligência artificial. Daí porque os dados são muito mais do que insumos dessa atividade empresarial. Eles, de fato, criam novos mercados, novas formas de viver, trazendo, claro, uma série de benefícios, mas também uma série de riscos, a possibilidade de uma série de danos que terão que ser, de alguma maneira, administrados pelo direito. E não é sem razão que até o vocabulário vem se alterando para entendermos a nossa época. Hoje nós falamos em capitalismo de vigilância. Há um livro da professora Shoshana Zuboff que trabalha muito bem com essa ideia. Ou seja, somos vigiados o tempo inteiro, nossos dados são monetizados, exatamente para que, a partir de sistemas de inteligência artificial, possam também ser trabalhados. Já se fala também num capitalismo de black box, porque também essas decisões algorítmicas são normalmente sujeitas a um tal grau de opacidade que muitas vezes parecem a nós um verdadeiro oráculo. Podem até acertar, mas não sabemos exatamente como. Isso traz uma série de dificuldades também do ponto de vista da responsabilidade civil. Há um professor muito interessante sobre o assunto, Frank Pasquale, que num livro muito importante, o Black Box Society, nos diz: na atual fase do capitalismo, a opacidade dessas decisões é tanta que a gente não consegue identificar quem faz, quem toma e quem finge. E, portanto, isso tem desdobramentos importantes na questão da responsabilidade civil. Mais recentemente, vem se falando até mesmo na ideia de um neurocapitalismo, porque os nossos dados cerebrais já tentam hoje ser decodificados, surgindo aí outros mercados que, em última análise, podem comprometer até aquilo que George Orwell, em 1984, entendia que seria o único espaço de resistência da privacidade, aqueles poucos centímetros cúbicos do nosso cérebro. Mas, a partir do momento que esses sistemas podem decodificar nossos pensamentos e emoções, nem mesmo isso nós teremos. Vejam, então, que estamos diante de uma vasta gama de utilização desses sistemas, e esses sistemas têm sido utilizados também de uma maneira muito intensa na atividade empresarial, nas suas mais diferentes atividades. Desde atividades de execução, drones de entrega, uma série de atividades que antes eram realizadas por empregados, daí até a repercussão com os impactos desses sistemas no mercado de trabalho, mas, sobretudo, nos processos decisórios, nas atividades de gestão. Hoje já há robôs que participam de boards de determinadas sociedades. Hoje já se cogita de administradores que não sejam pessoas naturais e nem jurídicas propriamente, mas sejam sistemas automatizados. Pessoas totalmente automatizadas, no sentido de um sistema que funcionaria como uma sociedade, totalmente autoexecutável e sem precisar de uma pessoa natural. Mesmo num cenário mais concreto, em que esses sistemas já começam a ser utilizados, quais são as repercussões dessa utilização no que diz respeito à responsabilidade civil? Imaginem os casos, por exemplo, de automação. A atividade, o processo decisório é totalmente delegado para uma máquina. E, a partir dali, podem surgir danos. Quem suportará esses danos e de que maneira? E percebam que isso já faz parte da nossa realidade. Aqueles que atuam no direito empresarial já sabem como sistemas de inteligência artificial hoje são muitas vezes utilizados para recrutamento, para avaliação e até mesmo para decisões de que empregados serão demitidos ou não. Sistemas de inteligência artificial que participam daquele que sempre foi considerado o núcleo principal da livre iniciativa, a precificação, podendo levar à discriminação de consumidores. Vejam o caso da Decolar, quando foi condenada pela prática de geopricing, quer dizer, discriminação de consumidores em razão do local onde eles se encontram. Hoje já existem possibilidades, e mais de um, aliás, várias, está aqui a professora Paula Forgione, nossa grande especialista em antitruste, de cartéis algorítmicos, cartéis arquitetados por sistemas de inteligência artificial. Vejam, então, que os desafios são muitos. E, na maior parte dos casos, as empresas que investem pesadamente nesses sistemas tentam justificar essa
controlabilidade mínima de riscos a partir de um argumento estatístico. É o que acontece, por exemplo, com Elon Musk, da Tesla, que investe muito em carros inteligentes, quando ele nos diz isso reduzirá, do ponto de vista estatístico, o número de acidentes. Mas a questão é, e isso resolve os nossos problemas? E naqueles casos de atropelamento que aconteceram em hipóteses absolutamente inaceitáveis e injustificáveis, como vamos responder, portanto, a esse tipo de demanda? Lembrando que o que está em jogo é a nossa privacidade também. Não vou nem falar aqui nossos direitos dos consumidores, nossos direitos mais tradicionais, todos eles, sim, mas a nossa privacidade, num sentido muito maior do que o de intimidade, envolvendo aí o autocontrole informacional, a nossa liberdade, a nossa identidade pessoal, a igualdade, porque as possibilidades de discriminação são enormes. Aliás, quem estuda o caso sabe que quanto mais um preconceito está arraigado em uma sociedade, maior a propensão que a máquina tende a ver aquele tipo de situação como um padrão e, consequentemente, reproduzir no futuro. E mais do que isso, quem viu Privacidade Hackeada, quem leu o livro Network Propaganda, do professor Benkler, sabe que o que está em jogo também é a própria democracia, essa dimensão de cidadania, porque esses sistemas podem ser utilizados também para nos manipular, inclusive no exercício do direito de voto. Vejam, então, que estamos falando da possibilidade de uma gama enorme de danos, muitos deles de natureza individual, mas muitos também de natureza transindividual. O professor Danilo Doneda ontem estava aqui dando uma brilhante exposição sobre Smart Cities. Imaginem, então, os danos que podem decorrer desses sistemas integrados quando eles falharem. Imaginem os danos que podem acontecer em caso de guerras, e os senhores sabem que hoje a inteligência artificial é muito utilizada no setor bélico, que podem ser deflagradas, administradas por sistemas de inteligência artificial. Imaginem os danos que podem decorrer dessa utilização abusiva em processos eleitorais. São danos em relação aos quais teríamos até dificuldade para administrar com as nossas categorias atuais. Portanto, como lidar com eles? É claro que, quando estudamos essa matéria, nós percebemos que talvez a primeira ilusão que tenhamos que abandonar é essa ideia de que o direito, na sua visão mais convencional, heterorregulação, comando-controle, seria capaz de resolver tudo. Se realmente queremos administrar e controlar minimamente esses danos, temos que pensar em outras formas de regulação, como compliance, como o ministro Salomão muito bem salientou aqui, ainda que essa autorregulação não exista num vazio, muitas vezes tenhamos que pensar numa corregulação, em que Estado e administrado assumam aí uma espécie de parceria no cumprimento de determinados valores jurídicos. Temos que pensar na tecnologia como um vetor de regulação, e assim como a tecnologia pode ser utilizada para causar danos, ela também pode ser utilizada para prevenir danos. A ideia de privacy by design é uma das grandes discussões nesse momento. Mas também não podemos abrir mão de soluções jurídicas. E dentre essas soluções, nós vamos poder ter inúmeras. Elas passam pelos seguros, elas passam, como o professor Sérgio muito bem nos colocou aqui, em pensarmos em soluções como patrimônio de afetação, personalidade jurídica para robôs ou sistemas de inteligência artificial. Mas aí o ponto principal, elas também passam necessariamente pela responsabilidade civil. A responsabilidade civil será um item extremamente importante nessa equação, ainda que tenhamos que repensá-la, porque estamos diante de uma gama de danos extremamente extensa e muitos dos quais desconhecidos. Estamos diante de um potencial de ofendidos também extremamente amplo, até porque muitos desses danos são também transindividuais. E estamos diante de uma possibilidade de ofensores também muito ampla. A ideia de tratamento de dados é definida de uma forma muito abrangente na nossa LGPD. Há inúmeras hipóteses em que poderíamos cogitar de solidariedade entre diversos controladores. Vejam que não serão soluções fáceis.
E do ponto de vista, então, das empresas, e, aliás, falando nisso, o professor Perlingieri muito bem nos salientou na entrevista as discussões sobre a responsabilidade civil dos programadores, e vejam como isso varia conforme também estejamos falando de deep learning ou não, da forma como aqueles dados podem ser tratados ao longo da cadeia e diante de tantas outras questões. Do ponto de vista, então, das empresas, foi até muito bom para mim poder falar depois do professor Carlos Conder, que ontem nos deu uma excelente conferência, explicando as dificuldades que temos para entender se o sistema da LGPD é realmente um sistema de responsabilidade objetiva ou subjetiva. Isso sem falar nas discussões que já existem hoje sobre uma crescente convergência entre sistemas, em que medida, talvez, no futuro, eles passem a se diferenciar muito mais por uma questão de gradação do que por natureza. Ou seja, quanto mais intenso for esse dever de cuidado, quanto mais vinculado a uma obrigação de resultado, mais estaremos num cenário próximo da responsabilidade objetiva, quanto menos o rigor desse dever, quanto mais vinculado à ideia de um dever de meio, estejamos mais próximos de um cenário de responsabilidade subjetiva. Mas vejam que, mesmo que continuemos a trabalhar com essas categorias, os desafios que a inteligência artificial nos coloca são muito grandes. O que é exatamente, então, o risco, que é o elemento essencial da responsabilidade objetiva? Como vamos diferenciar o que é fortuito interno de fortuito externo? E o risco do desenvolvimento? E as preocupações com a inovação? Também do ponto de vista do dever de cuidado, estamos diante de leis que prevêem uma série de obrigações, muitas das quais dependem também de recursos tecnológicos. Como vamos, então, definir quem age ou não de maneira reprovável em inúmeras situações? Há que se buscar também uma reflexão, esses deveres são de resultado ou de meio? O professor Carlos Conder ontem fez esse tipo de provocação. Como é que eles se projetam no tempo? O presidente Obama, antes de sair do seu governo, deixou um relatório muito interessante sobre inteligência artificial e que, basicamente, diante do deep learning, ele dizia, olha, qualquer que seja o cuidado na programação desses sistemas, eles precisam ser monitorados sempre. Há necessidade de se ter testagens periódicas, exatamente porque eu não tenho um controle absoluto sobre como o processo decisório acontece e como surgem esses resultados, eu tenho, pelo menos, que ter mecanismos para identificar resultados inaceitáveis prontamente e poder resolvê-los. Vejam que essa questão passa, além da responsabilidade civil da empresa, da pessoa jurídica, da sociedade ou do grupo, também pela responsabilidade dos chamados gestores. Os controladores aqui não no sentido da LGPD, mas no sentido societário, e também os administradores. Porque, em relação a eles, já não há dúvida de que essa responsabilidade é subjetiva. Mas não é simples operacionalizar essa responsabilização diante de inteligência artificial. Haveria uma culpa em elegendo, sempre que o administrador se utiliza de um sistema de inteligência artificial que causa danos, ou uma culpa em vigilando quando ele se utiliza desse mesmo sistema sem fazer o devido acompanhamento? Hoje, com as discussões sobre compliance, os senhores sabem, o dever de diligência é visto também a partir de uma ótica procedimental. Não basta agir de maneira informada. O administrador tem também que criar uma organização que seja compatível com o risco que ela assume. Em que medida isso se projeta também sobre dados e utilização de inteligência artificial? E vejam, estamos falando de LGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, leis que trazem uma gama muito rica de deveres. A intenção é muito boa, mas nem sempre os parâmetros de implementação serão claros. Eu já estou aqui com o tempo quase esgotando, prometo que já me encaminho para a conclusão, mas os senhores devem saber que, recentemente, a Europa lançou um guia de diretrizes no que diz respeito à inteligência artificial.
E dentre 7 vetores que são mencionados, e que certamente passam a ser parâmetros importantes para entendermos em que medida essa utilização é ou não reprovável, ou está ou não dentro de uma assunção de risco normal e prevista para uma atividade empresarial, estão a ideia de human agency, a ideia de que esses sistemas só podem ser utilizados em prol do homem, robustez técnica e segurança, governança de dados e privacidade, transparência, rastreabilidade, explicabilidade e comunicabilidade. Essas decisões precisam ser inteligíveis, até para que possam ser objeto de impugnações, contestações e recursos. Diversidade, não discriminação e justiça, bem-estar social e econômico e accountability. Então, vejam que a gente volta para um problema que o professor Paulo Lobo muito bem colocou na sua brilhante conferência hoje da manhã, ao lembrar também da obra do professor Fábio Comparato. Quando estamos lidando com a atividade empresarial, o nosso grande desafio é encontrar um equilíbrio entre poder e responsabilidade. Responsabilidade aqui no sentido mais amplo, no sentido de controle, como o professor muito bem colocou. Por mais que possamos avançar em uma série de searas, como personalidade jurídica para robôs e seguros, me parece que a responsabilidade civil continuará sendo sempre uma importantíssima alternativa, até porque a sua finalidade aqui não é meramente ressarcitória. Ela é um instrumento muito flexível, multifuncional, e o seu aspecto preventivo e normativo é extremamente importante. Então, concluo aqui mostrando que existem riscos, sim, mas me parece que, cada vez mais, o nosso sistema de responsabilidade civil precisará ser revisitado, adaptado para fazer frente a esses desafios. E, por mais que outras soluções possam ser pensadas, eu acredito que todos nós, como juristas e como civilistas, devemos dedicar um pouco da nossa atenção para pensar em como também enfrentar esses desafios a partir da responsabilidade civil. Eu agradeço muito a atenção de todos, é uma honra estar aqui. Muito obrigada.